Uma menina de 9 anos aparece na porta de uma mansão, segurando um bebê nos braços. Com coragem, ela diz: "Esse bebê é seu herdeiro." O que será que aquela revelação escondia? Era o início de um segredo que mudaria tudo. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Era uma manhã ensolarada e tranquila na mansão de Ricardo Albuquerque, um renomado empresário conhecido por sua fortuna e influência. Ele estava sentado à mesa do café da manhã, cercado pelo silêncio confortável de sua vida luxuosa. Mas, apesar de todo o brilho, a vida de Ricardo era marcada por um vazio que ele insistia em ignorar. Enquanto ele folheava os relatórios diários de sua empresa, um som inesperado ecoou pela casa. A campainha. Ricardo levantou os olhos, surpreso. Era raro alguém aparecer em sua porta sem aviso. Ele olhou para o relógio e franziu a testa. "Quem poderia ser a essa hora?" murmurou, dobrando os papéis e se levantando com certa impaciência. Ele caminhou até a porta, ajustando o paletó sobre os ombros como fazia instintivamente em situações de negócios. Quando abriu a porta, a cena que encontrou era totalmente inesperada e desconcertante. Ali, parada diante dele, estava uma menina de aproximadamente 9 anos. Seus cabelos claros e seus olhos brilhavam de uma determinação que contrastava com sua aparência frágil. Nos braços, ela carregava um bebê enrolado em uma manta azul desbotada. O bebê dormia profundamente, com a cabecinha encostada no ombro da menina. Ela segurava a criança com um cuidado tão natural que era difícil acreditar que fosse apenas uma criança também. Ricardo olhou para ela, confuso. "Sim, posso ajudar?" Ele tentou manter o tom sério, mas a imagem à sua frente mexia com algo em seu interior. A menina ergueu o rosto para ele, sem hesitar. Com a voz firme, apesar de infantil, ela disse algo que fez o coração de Ricardo vacilar por um instante. "Esse bebê é seu herdeiro." Por alguns segundos, Ricardo ficou imóvel, processando o que acabara de ouvir. Ele soltou uma risada curta e nervosa, balançando a cabeça como se fosse uma piada. "O que você disse, menina? Você deve estar enganada." Mas Sofia, como se chamava a menina, não vacilou. Ela apertou o bebê contra o peito e respondeu, com uma calma que só aumentava a estranheza da situação. "Esse é o Lucas. Ele é seu filho. Minha mãe sempre disse que você é o pai dele." Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O nome de Camila ecoou em sua mente. Camila, sua ex-empregada. Camila, com quem ele havia tido um breve e discreto relacionamento anos atrás. Ele tentou afastar o pensamento. Era impossível. Ele tinha certeza de que aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Mas ali estava essa menina, carregando uma criança e afirmando, com todas as letras, que era seu filho. "Qual o seu nome, menina?" disse Ricardo em um tom sério. "Sofia, senhor." Ele respirou fundo, tentando retomar o controle da situação. "Escute aqui, Sofia. Não sei o que sua mãe lhe disse, mas você não pode simplesmente aparecer na minha porta e inventar uma história dessas. Como você chegou aqui? Onde estão seus pais?" Ao ouvir isso, os olhos de Sofia se encheram de uma tristeza que parecia maior do que ela. Ela ajustou Lucas nos braços e respondeu, em um tom calmo, mas carregado de dor. "Minha mãe morreu há 6 meses. Desde então eu cuido do Lucas com minha avó, mas a gente não tem quase nada. Antes de ela morrer, ela disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar você. Você é o pai dele." Ricardo ficou mudo. A menção à morte de Camila o deixou desconcertado. Ele desviou o olhar, tentando processar a enxurrada de emoções que surgia. Podia ser verdade? Podia mesmo ser pai daquele bebê? Ele olhou para Lucas, que continuava dormindo tranquilamente, alheio à tensão entre os dois. Algo no rosto da criança o fez hesitar. Havia um leve traço familiar que ele não conseguia ignorar. Mas Ricardo era um homem prático. Ele não se deixava levar por sentimentos ou impulsos. "Isso é uma acusação muito séria, Sofia. Você não pode simplesmente aparecer aqui e dizer isso. Eu preciso de provas. Como posso saber que o que você está dizendo é verdade?" Sofia, sem se abalar, colocou Lucas em um pequeno carrinho que estava ao seu lado e puxou algo do bolso. Uma velha fotografia. Era uma imagem de Camila segurando Lucas, com um sorriso cansado, mas amoroso. Na parte de trás havia uma anotação à mão. "Lucas, filho de Ricardo Albuquerque. Minha mãe escreveu isso antes de morrer", disse Sofia, entregando a foto com as mãos trêmulas. Ricardo pegou a foto e sentiu um nó no estômago ao ver o nome dele ali. Era a caligrafia de Camila, sem dúvida. Mas ainda assim ele não podia simplesmente aceitar aquilo. Havia muito em jogo.
Isso não prova nada, disse ele, embora sua voz estivesse menos firme. Ele estava sendo puxado para um lugar que havia enterrado há muito tempo e não gostava nada da sensação. Você e sua avó devem voltar para casa. Eu preciso pensar. Sofia olhou para ele com decepção. Eu não vim aqui pedir dinheiro ou luxo. Eu só quero que o Lucas tenha um pai, porque a mamãe sempre disse que você tinha direito de saber sobre ele. Eu prometi a ela que faria isso. As palavras da menina ressoaram profundamente em Ricardo. Ela não estava ali por interesse. Isso era evidente. Mas mesmo assim, ele não sabia como lidar com aquilo. Antes de ir embora, Sofia deixou um recado simples. Nós não temos ninguém além de você. Se não nos ajudar, não sei o que vai acontecer. Ela virou-se e começou a empurrar o carrinho, deixando Ricardo parado na porta da mansão, com a fotografia na mão e uma tempestade em sua mente. Assim começou a história que mudaria a vida de todos. Uma história de desafios, descobertas e uma verdade que estava prestes a ser revelada de maneira chocante. Ricardo permaneceu parado na porta de sua mansão, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. As palavras da menina, tão firmes e convictas, ecoavam em sua mente como um trovão. Este bebê é seu herdeiro. Por um momento, ele sentiu que sua vida controlada e meticulosamente planejada estava à beira de desmoronar. Ele fechou a porta com cuidado, mas ao voltar para dentro não conseguiu ignorar o peso daquela acusação. Ele olhava para a fotografia deixada por Sofia, a caligrafia familiar de Camila, trazendo memórias que ele tinha feito questão de enterrar no passado. Apertando o papel entre os dedos, Ricardo se jogou em sua poltrona de couro na sala de estar. Ele olhou para os amplos corredores de sua mansão impecável e silenciosa, tentando encontrar alguma razão para refutar aquela história. Para ele, era mais fácil acreditar que tudo não passava de um mal-entendido ou uma armação. No que Camila estava pensando ao mandar essa menina aqui, ele murmurou para si mesmo, os olhos fixos na fotografia. Será que é verdade? Será que esse bebê é realmente meu filho? Mas quanto mais ele tentava encontrar uma explicação, mais inquieto ficava. Ele se lembrava de Camila. Ela tinha sido uma jovem gentil e trabalhadora, sempre sorridente, mesmo nos dias mais difíceis. Durante os meses em que ela trabalhou como empregada em sua casa, Ricardo havia desenvolvido um carinho especial por ela. Eles tiveram um breve relacionamento, algo que na época ele havia tratado como um erro momentâneo. Para ele era algo que nunca deveria ter passado do que foi, e por isso ele havia encerrado tudo rapidamente, oferecendo-lhe uma compensação financeira generosa e recomendando-a para um outro emprego. Ele nunca mais ouvira falar dela, até agora. Do outro lado da cidade, Sofia caminhava pelas ruas estreitas e poeirentas, empurrando o carrinho de bebê com Lucas ainda dormindo profundamente. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas, mas ela não permitiu que elas caíssem. Ela havia cumprido sua missão, como prometera à mãe, mas sabia que convencer Ricardo não seria fácil. Sofia era apenas uma criança, mas já tinha aprendido cedo que o mundo não era justo. Ainda assim, ela não desistiria. Ela precisava fazer isso por Lucas. Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão. Ele precisava esclarecer essa situação de uma vez por todas. Então ligou para sua assistente pessoal, Mariana, uma mulher eficiente e discreta que sempre sabia como lidar com as situações mais complicadas. Ele explicou o que havia acontecido na noite anterior, omitindo alguns detalhes, mas deixando claro que precisava investigar quem era aquela menina e o que estava por trás daquela história. Descubra tudo sobre ela, Mariana. Quero saber onde mora, quem é essa avó que ela mencionou e se há algo que conecte Camila a essa criança. Mariana, que raramente demonstrava surpresa, notou algo diferente no tom de Ricardo. Havia um quê de incerteza e vulnerabilidade em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Pode deixar, senhor. Vou cuidar disso imediatamente. Poucas horas depois, Ricardo estava sentado em seu escritório, analisando os documentos e as informações que Mariana havia reunido. Ela havia sido eficiente, como sempre. Descobriu que Sofia vivia em um pequeno apartamento em um bairro simples, com sua avó, Dona Marta. As condições eram humildes, quase precárias. Os vizinhos falavam de uma mulher batalhadora que fazia de tudo para criar as duas crianças após a morte de Camila. Era uma história triste e, para Ricardo, desconfortavelmente real. Mas ele ainda não estava convencido. A ideia de ser pai de uma criança era simplesmente absurda.
Ele sempre havia sido cuidadoso em suas relações, evitado compromissos e, certamente, filhos. Ainda assim, uma dúvida incômoda começou a crescer dentro dele. E se fosse verdade? No dia seguinte, Ricardo decidiu encarar Sofia novamente. Ele pediu para que Mariana localizasse a menina e pedisse que ela fosse até a mansão. Sofia chegou ao portão da casa no fim da tarde, desta vez com Dona Marta tiracolo. A avó, de semblante cansado e roupa simples, segurava Lucas nos braços enquanto Sofia andava ao lado dela com passos firmes. Ao entrar na mansão, Sofia olhou diretamente para Ricardo, seus olhos brilhando com a mesma determinação da noite anterior. "Você nos chamou porque acredita em mim agora?" ela perguntou, sem rodeios. Ricardo cruzou os braços, mantendo o tom sério. "Eu chamei vocês porque quero esclarecer tudo isso. Não significa que eu acredite nessa história. E se eu for honesto, acho improvável que seja verdade." Dona Marta, que até então permanecia em silêncio, suspirou profundamente. Ela olhou para Ricardo e, com uma voz calma, mas firme, disse: "Camila sempre foi uma mulher honesta, senhor Ricardo. Ela nunca mentiria sobre algo assim. Lucas é seu filho e ela sabia que você tinha o direito de saber." Ricardo balançou a cabeça exasperado. "Vocês esperam que eu aceite isso só com palavras? Preciso de provas. Quero um teste de DNA. Só assim saberei a verdade." Sofia, ainda segurando a mesma fotografia que havia mostrado antes, respondeu: "Pode fazer o teste. Não tenho medo. Minha mãe dizia que a verdade sempre aparece." As palavras dela, tão simples e diretas, fizeram algo mexer dentro de Ricardo. Ele concordou em fazer o teste, mas não sem ressalvas. Para ele, era mais fácil acreditar que tudo isso era um mal-entendido, algo que seria resolvido com uma única prova científica. Na manhã marcada para o teste, Sofia e Dona Marta chegaram à mansão com Lucas. A menina, sempre com sua postura confiante, segurava a mão da avó enquanto Dona Marta carregava Lucas no colo. Assim que cruzaram o portão, Sofia olhou para Ricardo com olhos determinados e disse: "Estamos aqui porque sabemos a verdade. O teste só vai provar o que minha mãe já me contou." Ricardo engoliu seco diante da firmeza daquela garotinha. Por um momento, sentiu-se pequeno diante da coragem que ela exalava, mesmo tão jovem. O procedimento foi rápido. No laboratório montado em sua própria casa, algo que o poder e os recursos de Ricardo podiam proporcionar, um especialista coletou uma amostra de saliva de Ricardo e outra de Lucas. Enquanto o bebê resmungava no colo de Dona Marta, Sofia observava tudo com atenção, como se quisesse garantir que não houvesse nenhuma chance de erro. Depois que o especialista partiu com as amostras, Ricardo se voltou para Sofia e disse, quase como um aviso: "Você entende que isso pode não dar o resultado que você espera, certo? E se não for verdade?" Sofia não hesitou. "Eu sei que vai ser. Minha mãe nunca mentiu para mim." As palavras simples da menina deixaram Ricardo desconcertado. Havia uma convicção ali que ele não conseguia ignorar. Era como se Sofia carregasse a certeza de algo muito maior do que ele podia entender. Os dias que seguiram foram cheios de tensão. Ricardo tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente estava sempre voltada para o teste. Ele imaginava 1000 cenários diferentes. E se Lucas realmente fosse seu filho, o que isso significaria para sua vida? Como ele explicaria isso para o mundo que sempre o viu como um homem solitário e impenetrável? E se não fosse verdade, o que ele faria com Sofia e Dona Marta, que já pareciam tão ligadas à sua vida, mesmo após tão pouco tempo? Enquanto isso, Sofia e Dona Marta voltaram para casa. O pequeno apartamento onde moravam era um contraste gritante com o luxo da mansão de Ricardo. Mas para Sofia, aquele lugar era seu lar. Ela cuidava de Lucas com a dedicação de alguém muito mais velha do que seus 9 anos, enquanto Dona Marta fazia o possível para manter as coisas em ordem. Mesmo assim, ambas sabiam que estavam vivendo no limite e que o resultado do teste poderia mudar tudo. Naquelas noites, Sofia conversava com Lucas como se ele pudesse entender cada palavra. "Mamãe dizia que o papai é um homem importante, mas que ele tem um coração difícil. Eu acho que ele vai entender, Lucas. Ele vai te amar, só precisa de um tempo." Dona Marta ouvia essas palavras e sentia o peso da esperança que Sofia carregava. A menina acreditava no melhor das pessoas, algo que nem mesmo as dificuldades da vida haviam tirado dela. Era essa força que mantinha Marta de pé. Finalmente, o dia chegou. Ricardo recebeu um envelope lacrado com o logotipo do laboratório. Ele estava em seu escritório, sozinho, com o envelope nas mãos. Por alguns minutos ele apenas o encarou,
como se abrir aquele papel fosse o mesmo que abrir uma porta para um futuro desconhecido. Quando finalmente rasgou o lacre e tirou o papel de dentro, seus olhos correram pelas palavras impressas. Lá estava, em letras frias e científicas, a confirmação que ele não sabia se queria ou não. Compatibilidade genética confirmada. Lucas é filho biológico de Ricardo Albuquerque. O mundo de Ricardo parou. Por um momento ele ficou imóvel, apenas encarando o papel. Ele sabia que aquele resultado mudava tudo. Não havia mais dúvidas, nem desculpas. Lucas era seu filho. Sofia tinha dito a verdade o tempo todo. Mais tarde naquele dia, Ricardo pediu que Sofia, Dona Marta e Lucas fossem até a mansão novamente. Ele queria dar a notícia pessoalmente. Quando elas chegaram, Ricardo parecia um homem diferente. Havia algo em sua postura, uma mistura de vulnerabilidade e responsabilidade que Sofia percebeu imediatamente. Sentados na sala de estar, Ricardo segurava o resultado do teste em mãos. Ele olhou para Sofia e disse: "Você estava certa. Lucas é meu filho." A menina sorriu, não de surpresa, mas de satisfação. Era como se ela sempre soubesse que aquele momento chegaria. Dona Marta respirou fundo, aliviada. "Camila ficaria feliz em saber que você finalmente aceitou." Ricardo, no entanto, ainda parecia perdido. Ele olhou para Lucas, que estava no colo da avó, e sentiu algo mexer em seu coração. Pela primeira vez, ele percebeu que aquele pequeno bebê não era apenas uma responsabilidade, mas também uma conexão com um passado que ele havia negligenciado. E mais do que isso, uma chance de fazer algo certo. Quando Ricardo finalmente aceitou que Lucas era seu filho, uma onda de dúvidas e perguntas tomou conta de sua mente. Quem era Camila realmente? O que havia acontecido na vida dela desde que deixara sua casa anos atrás? Ele sabia que precisava entender o passado para decidir como lidar com aquele presente tão inesperado. E foi aí que Dona Marta, a avó de Sofia e Lucas, decidiu contar a verdade. Sentados na sala de estar da mansão, Dona Marta ajeitou a pequena bolsa que sempre carregava e começou a narrar a história de sua filha, Camila. Sua voz estava carregada de emoção, mas também de um orgulho que Ricardo não pôde ignorar. Camila era uma menina cheia de sonhos, começou Marta, olhando para o chão como se visse cenas de um filme que apenas ela podia assistir. Desde pequena ela dizia que queria mudar nossas vidas. Não queria que vivêssemos com tantas dificuldades como sempre vivemos. Quando ela conseguiu o emprego de empregada aqui, senhor Ricardo, ela me ligou cheia de alegria. Ela dizia que essa era a chance de nossa família ter algo melhor. Ricardo ficou em silêncio, ouvindo atentamente. Ele lembrava de Camila como uma jovem trabalhadora, sempre com um sorriso no rosto, mesmo nos dias mais difíceis. Mas ele nunca tinha parado para pensar no que estava por trás daquele sorriso. Dona Marta continuou. Mas a vida nunca foi fácil para nós. Meu marido nos deixou quando Camila era apenas uma menina, e desde então fiz o que pude para criá-la. Trabalhei como costureira, cozinheira, o que fosse necessário. Quando Camila ficou mais velha, ela começou a trabalhar também para me ajudar. Ela era a luz da minha vida, forte, determinada e generosa. Ricardo começou a entender um pouco mais sobre Camila, mas a dor na voz de Dona Marta não passou despercebida. Ele sabia que ainda havia muito mais na história. Eu sabia que ela estava passando por algo aqui, mas ela nunca me contou os detalhes, disse Marta, olhando diretamente para Ricardo pela primeira vez. Só depois que ela foi embora é que soube que vocês dois tiveram um relacionamento. Ela nunca reclamou, nunca te culpou. Camila sempre dizia que entendia suas escolhas e que não queria te atrapalhar. Mas isso não significa que ela não tenha sofrido. O coração de Ricardo se apertou. Ele se lembrou do momento em que decidiu terminar tudo com Camila. Para ele era algo prático, uma questão de evitar complicações. Mas agora, ao ouvir a história de Dona Marta, ele percebeu que, para Camila, aquele momento pode ter sido devastador. Depois que ela deixou o emprego aqui, a vida ficou ainda mais difícil, continuou Marta. Ela trabalhou em 2, às vezes 3 lugares para sustentar Sofia e mais tarde, quando engravidou de Lucas, para preparar a chegada dele. Mesmo quando estava exausta, ela nunca reclamava. Camila sempre dizia que as crianças eram sua maior alegria. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas ao falar da gravidez de Lucas. Foi durante essa gravidez que ela começou a ficar doente. No início, eram pequenas coisas, cansaço, dores de cabeça, mas logo ficou claro que era algo mais sério. Os médicos descobriram tarde demais. Ela estava com uma doença grave e não havia muito o que fazer.
Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que dizer. A imagem de Camila grávida, doente, lutando para cuidar de Sofia e preparar a chegada de Lucas era quase insuportável. Camila nunca desistiu, nem mesmo quando soube que não teria muito tempo, disse Marta, enxugando os olhos com um lenço simples. Ela passou seus últimos meses ensinando Sofia a cuidar do irmão, porque sabia que eu teria dificuldades. Ela dizia que Lucas merecia crescer sabendo quem era o pai, mesmo que você nunca quisesse assumir. Foi por isso que ela contou tudo a Sofia e pediu que ela viesse até você se algo acontecesse. Dona Marta fez uma pausa e olhou para Ricardo com uma expressão séria, mas não acusadora. Ela não queria te forçar a nada, Sr. Ricardo, mas ela acreditava que Lucas tinha o direito de saber quem era o pai dele. E eu prometi que ajudaria Sofia a cumprir esse último pedido. Ricardo sentiu uma mistura de culpa e admiração. Ele sabia que tinha sido egoísta ao se afastar de Camila, mas agora percebia a força e a coragem que ela tinha demonstrado ao longo da vida. E Sofia? Sofia era um reflexo dessa coragem. Mas e você, Dona Marta? Perguntou Ricardo, sua voz mais suave do que ele pretendia. Você assumiu tudo isso sozinha. Como conseguiu? Marta deu um pequeno sorriso, cheio de tristeza. A gente faz o que precisa ser feito, Sr. Ricardo. Quando Camila se foi, eu sabia que não podia deixar essas crianças sozinhas. Eu vendi tudo que tinha de valor para pagar as contas. Trabalho em uma padaria de manhã e costuro à noite. Não é fácil, mas ver Sofia tão determinada e Lucas crescendo saudável faz tudo valer a pena. Ricardo olhou para Dona Marta, percebendo pela primeira vez o quão cansada ela parecia. Havia rugas profundas em seu rosto e suas mãos estavam marcadas pelo trabalho duro. Ela era uma mulher que carregava o peso de toda uma família nas costas, mas ainda assim mantinha a dignidade e o amor pelos netos. Nesse momento, Ricardo começou a ver a situação de outra forma. Aquilo não era apenas sobre ele ou sua responsabilidade como pai de Lucas. Era sobre uma família inteira que havia lutado e sacrificado tudo para sobreviver. Ele não podia simplesmente ignorar isso. A história de Camila e o sacrifício de Dona Marta tocaram algo profundo em Ricardo. Pela primeira vez em muitos anos, ele começou a questionar suas prioridades. E sem perceber, ele começou a ver Sofia, Lucas e até Dona Marta como algo mais do que estranhos em sua porta. Ele começou a vê-los como uma extensão de algo que ele nunca havia valorizado, uma família. Aquilo não era mais apenas uma possibilidade ou um dilema moral, era uma realidade irrefutável. E agora, Ricardo precisava enfrentar o que vinha evitando durante toda a sua vida, a responsabilidade de ser mais do que o homem frio e focado em negócios que ele havia se tornado. Naquela noite, sentado em sua enorme sala de estar, rodeado pelo luxo que sempre o confortou, Ricardo sentia-se mais sozinho do que nunca. A confirmação da paternidade não trouxe alívio. Pelo contrário, trouxe dúvidas. Como ele, um homem tão acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, poderia lidar com algo tão imprevisível quanto ser pai? Ele nem sabia por onde começar. Lucas é meu filho, ele repetia para si mesmo em voz baixa, tentando assimilar o peso daquelas palavras. Mas com essa verdade vinha uma outra, que o atormentava ainda mais. Ele havia falhado. Falhado com Camila, e agora estava prestes a falhar com Lucas, se não tomasse a decisão certa. Na manhã seguinte, Ricardo entrou em seu escritório na mansão, mas não conseguiu focar em nada. Os relatórios financeiros, as reuniões agendadas, tudo parecia distante e sem importância. Sua mente estava presa nos eventos recentes. Ele se lembrou de Sofia, parada em sua porta com o bebê nos braços, falando com uma coragem que ele admirava profundamente. Ela não estava ali por dinheiro ou favores. Ela só queria garantir que Lucas tivesse um pai. E isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Ao longo do dia, Ricardo oscilava entre pensamentos conflitantes. Por um lado, ele sentia que não estava preparado para assumir uma responsabilidade tão grande. Ele nunca teve um modelo de família em sua vida. Cresceu em um ambiente frio, onde o sucesso era medido por conquistas materiais e não por laços afetivos. Seus pais nunca foram carinhosos e ele seguiu o mesmo caminho, investindo todo o seu tempo e energia em construir seu império. Eu nem sei como ser um pai, ele murmurou, quase como se estivesse confessando para si mesmo. Mas, por outro lado, algo o puxava para aquela nova realidade. Havia algo em Lucas, na inocência e na dependência do bebê, que fazia Ricardo questionar suas próprias escolhas. E Sofia?
Sofia era como uma força gravitacional, desafiando tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Ela era forte, resiliente e determinada, qualidades que ele nunca viu em ninguém tão jovem. Durante a noite, Ricardo caminhou pelo enorme corredor que levava ao quarto de hóspedes onde Sofia, Lucas e Dona Marta estavam hospedados temporariamente. Ele parou diante da porta entreaberta e olhou para dentro. Sofia estava sentada no chão, balançando Lucas em seus braços, cantando uma canção de ninar com uma voz doce, mas levemente cansada. Dona Marta estava ao lado, ajustando uma manta no carrinho do bebê. Era uma cena simples, mas carregada de amor e cumplicidade. Ricardo sentiu algo estranho em seu peito, algo que ele não sabia como descrever. Era como se aquele pequeno momento estivesse lhe mostrando algo que ele sempre ignorou, o poder do amor familiar. Enquanto observava, Sofia notou sua presença e olhou para ele. Com um sorriso leve, ela sussurrou: "Ele dormiu, finalmente. Acho que ele gosta da música da mamãe." A menção a Camila fez Ricardo desviar o olhar por um momento. Ele se sentiu culpado. Camila havia sido uma mulher incrível e ele nunca valorizou como deveria. Agora, ele estava diante do legado dela. Uma filha forte e um bebê que dependia dele para ter um futuro melhor. Na manhã seguinte, Ricardo decidiu conversar com Mariana, sua assistente pessoal, sobre o que estava sentindo. Mariana era uma das poucas pessoas em quem ele confiava, e ele sabia que ela poderia lhe dar uma perspectiva diferente. "Eu não sei se consigo fazer isso", ele admitiu, com um tom de vulnerabilidade que surpreendeu até a própria Mariana. "Eu passei minha vida inteira construindo um mundo que não tinha espaço para mais ninguém. E agora, de repente, há uma criança que depende de mim, e uma menina que acredita que eu sou capaz de ser algo que nunca fui." Mariana, sempre prática, mas também sensível, respondeu com firmeza: "Senhor Ricardo, ninguém nasce sabendo como ser pai. É algo que se aprende com o tempo. E pelo que eu vi, Sofia e Lucas não precisam de um homem perfeito. Eles precisam de alguém que esteja disposto a tentar. A questão é, você está disposto?" A pergunta ficou ecoando na mente de Ricardo pelo resto do dia. Estava ele disposto a abrir mão de sua zona de conforto e se transformar em algo que ele nunca imaginou ser? Ele sabia que não seria fácil, mas também sabia que fugir não era mais uma opção. O conflito interno de Ricardo atingiu seu ápice quando ele encontrou Sofia brincando com Lucas no jardim da mansão. A menina ria enquanto balançava um brinquedo colorido na frente do bebê, que gargalhava de maneira contagiante. Ricardo ficou observando de longe, pensando em como uma criança tão pequena como Sofia era capaz de carregar uma responsabilidade tão grande. Ele finalmente se aproximou e se sentou ao lado dela no banco do jardim. Sofia olhou para ele com um sorriso tímido e perguntou: "Você já decidiu o que vai fazer?" Ricardo hesitou por um momento, mas então respondeu com honestidade: "Ainda estou tentando descobrir, Sofia. Mas uma coisa eu sei, você é incrível. Sua mãe teria muito orgulho de você." A menina sorriu, e pela primeira vez Ricardo sentiu que estava começando a entender o que significava ser uma família. Ele ainda tinha dúvidas, ainda temia falhar, mas algo dentro dele havia mudado. Ele percebeu que talvez o amor e a responsabilidade fossem coisas que ele poderia aprender com o tempo, desde que estivesse disposto a tentar. E naquele momento, Ricardo fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Ele não deixaria Sofia e Lucas enfrentarem o mundo sozinhos. Ele seria o que eles precisavam que ele fosse, mesmo que isso significasse desconstruir tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Seu conflito interno ainda existia, mas agora havia algo mais forte o guiando, a vontade de fazer o certo, não por obrigação, mas pelo amor que começava a crescer dentro dele. E isso era apenas o começo de sua transformação. Aquela semana foi intensa para Ricardo. As dúvidas, os medos e a possibilidade de falhar como pai continuavam a assombrá-lo. Mesmo assim, ele começou a passar mais tempo com Sofia e Lucas, observando cada detalhe de como eles interagiam. Ricardo percebeu que, apesar de todas as dificuldades que Sofia enfrentara, havia nela algo que ele nunca tivera: um coração generoso e uma determinação inabalável. Numa tarde tranquila, Ricardo estava em seu escritório revisando relatórios, tentando se reconectar com o trabalho que sempre foi sua zona de conforto. Ele estava tão concentrado que quase não ouviu a batida leve na porta. Quando levantou os olhos, viu Sofia espiando timidamente pela fresta. Nos braços dela, Lucas estava acordado, brincando com um chocalho colorido. "Posso entrar?"
perguntou Sofia com a voz suave, mas confiante. Ricardo acenou com a cabeça, um pouco surpreso. Ele não estava acostumado a interrupções, mas percebeu que não podia dizer não àquela menina. Sofia entrou com cuidado, colocando Lucas em um pequeno cobertor que ela estendeu no chão. Depois, sentou-se em uma cadeira de frente para Ricardo, parecendo muito mais madura do que seus 9 anos poderiam sugerir. Eu queria falar com você sobre algo importante, disse ela, ajeitando as tranças enquanto olhava diretamente para Ricardo. Havia algo no tom dela que imediatamente prendeu a atenção dele. Pode falar, Sofia, respondeu ele, colocando os papéis de lado. Sofia respirou fundo antes de começar. Eu sei que você acha que cuidar de mim e do Lucas vai ser difícil, e sei que você não pediu para que isso acontecesse. Minha mãe me ensinou que às vezes as pessoas precisam de tempo para entender as coisas, e eu sei que você está tentando. Ricardo ficou em silêncio, surpreso com a clareza das palavras da menina. Era como se ela entendesse o que ele estava passando, mesmo sem ele dizer nada. Eu só quero que você saiba que eu não estou aqui para complicar a sua vida. Eu não quero nada que você não possa dar. Só estou aqui porque prometi para a mamãe que ia cuidar do Lucas, e ela disse que você era a pessoa certa para nos ajudar. Mas, se você achar que não pode, eu entendo. Ricardo arregalou os olhos. Sofia, o que você está dizendo? A menina sorriu levemente, com um ar de maturidade que era ao mesmo tempo lindo e doloroso de se ver. Estou dizendo que se você quiser só ajudar o Lucas, eu fico bem. Eu posso continuar ajudando a vovó, como sempre fiz. Eu só quero que ele tenha uma chance de ter um pai. Ele ainda é muito pequeno e precisa mais de você do que eu. Ricardo sentiu um aperto no coração. Ele não esperava ouvir algo assim. Sofia estava disposta a abrir mão de qualquer apoio para si mesma, desde que o irmão tivesse a chance de ter uma vida melhor. Era um gesto de generosidade tão puro que Ricardo ficou sem palavras por alguns instantes. Você está dizendo que abriria mão de tudo, Sofia? Ele perguntou, finalmente. Ela assentiu. Sim, se isso for o que for melhor para o Lucas, ele merece ser feliz. Eu sou forte, eu consigo cuidar de mim mesma. Já fiz isso antes. Nesse momento, Ricardo percebeu a profundidade do sacrifício que Sofia estava disposta a fazer. Ela era apenas uma menina, mas já carregava o peso de responsabilidades que nem adultos suportavam. Ele também percebeu o quanto ela acreditava nele, mesmo quando ele próprio não acreditava. Ricardo levantou-se e foi até Sofia. Ele ajoelhou-se à sua frente, ficando na mesma altura que ela, algo que nunca tinha feito com ninguém. Colocando as mãos nos ombros dela, ele disse com a voz embargada: Sofia, eu não sei como você consegue ser tão forte, mas quero que saiba de uma coisa. Você não precisa abrir mão de nada. Você e Lucas são minha responsabilidade agora. Eu posso não saber como ser pai ainda, mas prometo que vou aprender. E isso significa cuidar de você também. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas ela manteve o sorriso. Eu só queria que você gostasse do Lucas, como a mamãe dizia que você era capaz de gostar. Ricardo balançou a cabeça emocionado. Eu já gosto dele, Sofia, e de você também. Naquela noite, Ricardo teve uma conversa longa com Dona Marta. Ele sabia que para cumprir sua promessa a Sofia, precisaria da ajuda dela. Dona Marta era uma figura central na vida das crianças, e Ricardo reconheceu que não poderia simplesmente tirá-las de perto da avó. Dona Marta, eu quero fazer isso direito, disse ele. Quero que Sofia e Lucas fiquem comigo, mas também quero que a senhora esteja presente. Eles precisam de você tanto quanto precisam de mim. A avó, que sempre manteve uma postura firme e resiliente, deixou escapar um sorriso aliviado. Senhor Ricardo, nunca quis atrapalhar sua vida. Só queria que minhas crianças tivessem uma chance. Se o senhor está disposto a cuidar deles, estou aqui para ajudar no que for preciso. Na manhã seguinte, Ricardo fez algo que nunca havia feito antes. Ele tirou o dia para passar com Sofia e Lucas. Eles foram ao parque, algo que parecia simples, mas que para Sofia e Lucas era como um dia mágico. Sofia corria de um lado para o outro, empurrando o carrinho de Lucas, enquanto Ricardo observava de longe. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não sabia nomear, mas que o fez sorrir. Felicidade genuína. Enquanto caminhavam de volta para casa, Sofia segurou a mão de Ricardo e olhou para ele com seus grandes olhos castanhos. Obrigado por tentar, Ricardo. Eu sabia que você podia. Ricardo apertou a pequena mão dela e respondeu com um sorriso. Na verdade, Sofia, é você quem me ensina a tentar.
A partir daquele dia, Ricardo começou a entender que às vezes não era a experiência ou a riqueza que faziam alguém ser importante na vida de outros. Era o esforço, o amor e, acima de tudo, a generosidade de quem estava disposto a fazer tudo pelos outros. E Sofia, com seu gesto altruísta, havia ensinado a ele a maior lição de sua vida. Naquela manhã, Ricardo se sentou à mesa de café da manhã, olhando para o jardim pela enorme janela de vidro de sua mansão. Enquanto ele tentava organizar seus pensamentos, ouviu risadas vindo do lado de fora. Curioso, levantou-se e caminhou até a porta. Lá estava Sofia, brincando com Lucas em um cobertor estendido no gramado. Dona Marta os observava, sorrindo enquanto bordava algo em um pequeno pano. Era uma cena tão simples, mas tão cheia de vida, que Ricardo sentiu uma pontada de algo que não reconhecia. Saudade. Não de um passado, mas de um futuro que ele começava a desejar. Mais tarde naquele dia, Ricardo pediu para que Sofia se juntasse a ele no escritório. A menina entrou com cuidado, segurando Lucas no colo. Seus olhos brilhavam de curiosidade enquanto ela se sentava na cadeira em frente à enorme mesa de madeira escura. Eu preciso falar com você, Sofia, começou Ricardo, tentando manter o tom sério, mas sem intimidá-la. Passei muito tempo pensando sobre tudo isso, sobre você, Lucas e Dona Marta. Sofia ficou em silêncio, segurando a respiração. Pela primeira vez, Ricardo viu a vulnerabilidade escondida atrás da determinação daquela menina. Eu decidi que vocês não vão mais precisar se preocupar com nada, continuou ele. Eu vou cuidar de Lucas, de você e da sua avó. Quero que vocês fiquem aqui comigo como parte da minha família. Por um momento, Sofia não disse nada. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Em vez disso, ela abriu um sorriso que iluminou o ambiente. Você está falando sério? Ela perguntou, quase sem acreditar. Sim, Sofia. Estou falando sério. Mas não quero que isso pareça uma obrigação. Quero que você saiba que estou fazendo isso porque quero. Porque vocês merecem. Sofia não conseguiu conter as lágrimas dessa vez. Mamãe sabia que você ia fazer o certo. Ela sempre disse que, lá no fundo, você tinha um bom coração. As palavras da menina tocaram Ricardo profundamente. Ele percebeu que Camila sempre acreditou nele, mesmo quando ele havia sido distante e egoísta. E agora ele tinha a chance de honrar essa confiança. Ricardo sabia que para fazer essa decisão funcionar, precisava mais do que apenas palavras. Ele começou a tomar medidas práticas para garantir que Sofia, Lucas e Dona Marta se sentissem em casa. Primeiro, ele arrumou um quarto para cada um deles na mansão. Sofia escolheu as cores das paredes de seu novo quarto, um lilás suave que ela dizia ser a cor favorita de sua mãe. Lucas ganhou um berço novo, cheio de brinquedos coloridos, e Dona Marta ficou em um quarto confortável, com uma varanda que dava vista para o jardim. Além disso, Ricardo contratou uma babá e uma professora particular para ajudar Sofia e Lucas, mas fez questão de deixar claro que Dona Marta continuaria desempenhando seu papel essencial na vida deles. Ele sabia que, apesar de todos os recursos que tinha, ninguém poderia substituir o amor e o cuidado que Marta oferecia. No entanto, Ricardo sabia que as mudanças não podiam ser apenas externas. Ele precisava mudar também. Começou a passar mais tempo com Sofia e Lucas, mesmo que no início se sentisse deslocado. Uma noite, enquanto Sofia lia um livro para Lucas antes de dormir, Ricardo entrou no quarto deles. Ele se sentou na beirada da cama e ouviu atentamente enquanto Sofia lia com a voz suave uma história sobre um pequeno pássaro que aprendia a voar. Quando ela terminou, Sofia olhou para Ricardo e perguntou, você quer tentar ler para ele amanhã? A pergunta o pegou de surpresa. Eu? Ler para ele? Ele perguntou, rindo de nervoso. Sim. É divertido e ele gosta de ouvir histórias. Mamãe lia para mim quando eu era pequena. Aposto que você vai gostar também. Ricardo prometeu tentar. E na noite seguinte ele cumpriu sua promessa. Embora tivesse tropeçado em algumas palavras e se sentisse um pouco ridículo no início, algo mágico aconteceu. Lucas olhou para ele com os olhos brilhando, como se estivesse encantado. E Sofia ao lado sorria como se fosse a coisa mais natural do mundo. Com o passar do tempo, Ricardo começou a se sentir menos como um estranho na vida deles, e mais como parte daquela família. Ele descobriu que Sofia era uma menina incrivelmente inteligente e criativa, que adorava pintar e escrever histórias. Lucas, apesar de ainda ser um bebê, já mostrava uma personalidade alegre e curiosa. E Dona Marta, com sua paciência e sabedoria, tornou-se uma presença tranquilizadora na vida de todos.
Mas a verdadeira transformação aconteceu dentro de Ricardo. Ele começou a perceber que a felicidade não estava em suas conquistas materiais ou em sua mansão luxuosa. Estava na risada de Lucas quando ele balançava um chocalho, no sorriso de Sofia quando mostrava um desenho novo e na gratidão silenciosa de Dona Marta quando ele fazia algo gentil por ela. Em uma noite tranquila, enquanto todos estavam reunidos na sala assistindo a um filme, Ricardo olhou ao redor e percebeu algo que nunca havia sentido antes: pertencimento. Pela primeira vez, ele se sentiu parte de algo maior do que ele mesmo, algo que valia a pena lutar para manter. Naquele momento, Ricardo fez uma promessa a si mesmo: nunca mais permitiria que o medo ou a dúvida o afastassem de quem ele amava. Ele sabia que não era perfeito e que ainda tinha muito a aprender, mas também sabia que estava no caminho certo. E isso era tudo o que importava. A decisão de transformar sua vida, de aceitar Sofia, Lucas e Dona Marta como sua família, não foi fácil, mas no fundo foi a melhor decisão que ele já tomou. O silêncio opressor que antes tomava conta da mansão de Ricardo havia sido substituído por sons que preenchiam cada canto. Pela manhã era o choro ou as risadas de Lucas, misturados com os passos apressados de Sofia, sempre tentando ajudar a avó com algo. À tarde, era o som das brincadeiras no jardim, ou das conversas animadas durante o almoço, que agora se tornaram um evento sagrado na casa. E à noite, as histórias antes de dormir se tornaram uma tradição. Algo que Ricardo havia abraçado, mesmo sendo novo para ele. Ricardo se pegava sorrindo mais vezes do que poderia admitir. Sofia havia trazido uma energia que ele não sabia que precisava. Ela transformara não apenas a casa, mas também a forma como ele enxergava o mundo. Com sua inteligência e curiosidade, ela fazia perguntas que o deixavam sem palavras, mas também o desafiavam a ser uma pessoa melhor. Lucas, por sua vez, era um raio de sol. Cada pequeno progresso dele, seja uma nova palavra balbuciada ou o primeiro passo hesitante, era celebrado como um grande acontecimento. E ao segurar o pequeno menino em seus braços, Ricardo sentia algo que nunca havia experimentado antes. Um amor incondicional que parecia crescer a cada dia. Dona Marta continuava sendo o alicerce da família. Ricardo, agora mais atento, percebia o quanto ela fazia para garantir que tudo funcionasse. Desde ensinar Sofia a preparar pequenos lanches até embalar Lucas para dormir, ela era a personificação de paciência e sabedoria. Uma tarde, enquanto os dois estavam na cozinha preparando o jantar, Ricardo olhou para Dona Marta e disse: "Eu não sei como agradecer por tudo que a senhora faz." Dona Marta, sempre humilde, apenas sorriu. "Não precisa me agradecer, senhor Ricardo. Só fico feliz de ver essas crianças felizes. Camila ficaria orgulhosa de você." A menção a Camila ainda mexia com ele, mas agora havia um toque de conforto em ouvir o nome dela. Ricardo sabia que tudo o que estava construindo era também uma forma de honrar a memória da mulher que havia confiado nele. Para Sofia, aquele novo começo também trouxe oportunidades que ela nunca imaginou. Ricardo fez questão de matriculá-la em uma boa escola, onde ela rapidamente se destacou. Embora no início estivesse nervosa, com medo de não se encaixar, Sofia logo fez amigos e surpreendeu seus professores com sua criatividade e dedicação. Uma tarde, ela voltou da escola, carregando um caderno cheio de desenhos e histórias que havia escrito. Ricardo estava no escritório, mas deixou tudo de lado quando viu a animação da menina. "Olha, Ricardo, eu escrevi essa história hoje. É sobre uma menina que salva o irmão de um dragão malvado." Ele pegou o caderno e leu com atenção, sorrindo a cada linha. "Você tem muito talento, Sofia. Isso aqui é incrível." Os olhos dela brilharam. "Você acha mesmo?" "Tenho certeza, quem sabe um dia você não se torna uma escritora famosa." A partir daquele dia, Ricardo começou a incentivar ainda mais os talentos de Sofia. Ele comprou livros de contos, materiais de desenho e até uma máquina de escrever antiga que ela adorou. A menina florescia sob o incentivo, mostrando a todos que, apesar de sua pouca idade, tinha sonhos grandes. Apesar das mudanças positivas, Ricardo ainda tinha seus momentos de insegurança. Havia dias em que ele se perguntava se estava sendo bom o suficiente, se estava realmente dando a Sofia e Lucas o que eles precisavam. Mas esses pensamentos eram rapidamente superados pelos pequenos gestos de carinho que recebia. Como naquela noite, em que ele estava lendo uma história para Lucas e percebeu que Sofia estava de pé na porta, ouvindo tudo. Quando ele terminou, ela entrou no quarto, deu um abraço apertado nele e disse:
Você está fazendo um ótimo trabalho, sabia? Ricardo ficou emocionado. Para alguém que sempre se viu como insuficiente nos aspectos emocionais da vida, ouvir aquilo de Sofia era mais do que uma validação. Era uma vitória. O momento que mais marcou essa nova fase aconteceu em um domingo. Ricardo decidiu organizar um almoço no jardim para celebrar o aniversário de 1 ano de Lucas. Foi um evento simples, mas cheio de significado. Ele convidou alguns amigos e vizinhos e até trouxe um pequeno bolo decorado com carrinhos, que deixou Lucas encantado. Enquanto todos cantavam parabéns, Ricardo olhou para a pequena família que ele havia formado e sentiu um calor no peito. Dona Marta estava sorrindo, Sofia segurava Lucas nos braços e o pequeno menino batia palmas de alegria. Naquele instante, Ricardo percebeu que não precisava de mais nada. Tudo o que ele sempre buscou estava ali diante dele. Após o bolo, Sofia pediu a palavra. Ela se levantou, segurando um pequeno papel onde havia escrito algo especial. Eu só quero dizer que esse foi o melhor ano da minha vida, começou ela. Eu sei que no início eu tinha medo de como seria viver aqui, mas agora eu sei que a mamãe estava certa. Você, Ricardo, tem um bom coração. Obrigada por cuidar de nós. Ricardo ficou emocionado, sentindo lágrimas se acumularem em seus olhos. Ele puxou Sofia para um abraço apertado, sentindo, mais do que nunca, que havia encontrado seu propósito. Uma manhã, enquanto Dona Marta preparava o café na cozinha, Ricardo entrou com uma expressão séria, mas serena. Ele esperou que Sofia saísse com Lucas para o jardim antes de falar. Dona Marta, eu estive pensando muito ultimamente sobre Camila. Sinto que preciso fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele respirou fundo, hesitando por um momento. A senhora pode me levar ao cemitério onde ela está enterrada? Quero visitá-la. Quero agradecer e pedir perdão. Dona Marta olhou para Ricardo, surpresa, mas também profundamente tocada. Claro, senhor Ricardo. Tenho certeza de que Camila ficaria feliz em saber que o senhor quer vê-la. Naquela tarde, Dona Marta o conduziu até o pequeno cemitério nos arredores da cidade. O local era simples, mas bem cuidado, com flores plantadas ao longo dos caminhos de terra. Eles caminharam em silêncio até a lápide de Camila. Ricardo parou, encarando o nome gravado na pedra com uma mistura de tristeza e arrependimento. Por um momento ele ficou em silêncio, apenas olhando. Então, finalmente, ele se ajoelhou diante do túmulo. Camila, começou ele com a voz embargada, eu não sei se você pode me ouvir, mas eu preciso dizer que sinto muito. Sinto muito por não ter sido o homem que você merecia, por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou. Ele respirou fundo, as emoções tomando conta. Mas saiba que eu estou tentando, Camila. Estou cuidando da Sofia e do Lucas como você sempre quis. Eles são incríveis, assim como você era. Eu vejo você neles todos os dias. Dona Marta, ao lado, enxugou discretamente uma lágrima enquanto ouvia. Ricardo, com o coração mais leve, colocou uma flor branca sobre a lápide e sussurrou. Obrigado por confiar em mim, mesmo quando eu não merecia. Eu prometo que não vou falhar com eles. Eles ficaram mais alguns minutos em silêncio antes de se retirarem. Mas para Ricardo, aquela visita foi um divisor de águas. Foi ali que ele finalmente sentiu que podia começar a deixar o passado para trás e abraçar completamente o futuro que estava construindo com Sofia, Lucas e Dona Marta. Os meses seguintes foram uma continuação desse novo começo. A casa de Ricardo deixou de ser apenas uma mansão para se tornar um lar. Ele descobriu a alegria nos pequenos momentos, nas refeições em família, nas conquistas de Sofia na escola e nos primeiros passos de Lucas. Ricardo não era perfeito, e ele sabia disso, mas para Sofia e Lucas, ele não precisava ser. Tudo o que importava era que ele estava presente, disposto a aprender, disposto a amar. Naquele novo começo, Ricardo percebeu que o amor e a família não eram algo que se encontrava, eram algo que se construía. E ao lado de Sofia, Lucas e Dona Marta, ele estava pronto para construir algo que duraria para sempre. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.